Oi, eu sou a Milly. Como vocês devem ter percebido, eu gosto de estudar idiomas. Além de saber gatês, eu também aprendi por osmose com meus humanos português, inglês, francês, alemão e ao longo do março asiático, eu aproveitei para iniciar os estudos em uma nova língua. Estou estudando chinês. Eu sei até mesmo algumas linguagens de programação, como deu para ver pelos gráficos onde mostrei as minhas estatísticas de leitura. Eu escrevi um programa para gerá-los. E, como também gosto de livros de ficção científica, eu vim comentar com vocês sobre livros que li e que apresentam a linguagem como elemento importante em suas tramas. Confiram a seguir. Começo com um livro que li recentemente, no Desafio de Fevereiro, Pequeno Mês, Pequenas Leituras. Estou falando do livro Babel 17, de Samuel Delany. A premissa do livro é que uma língua poderia ser usada como arma em uma guerra por uma civilização alienígena. É possível? Como? Se considerarmos que o nosso cérebro funcione de modo similar a um computador, uma linguagem poderia ser como um programa. Foi com esse pensamento que eu me senti motivada a ler o livro. Logo no início, um militar entra em contato com uma civil, Rydra Wong. Ela é uma personagem incrível, gênio em criptografia, domina várias línguas, passou alguns anos prestando serviços ao exército e após isso tem uma carreira como escritora, poeta e professora. Nesse encontro, ela argumenta que, diferente do que os militares achavam, Babel 17 não era um código criptografado, mas sim uma linguagem. Aqui cabe um comentário muito legal que Rydra fez. Segundo ela, quando você aprende uma outra língua, você aprende o modo que o outro povo vê o mundo, o universo. E baseado no que ela conseguiu entender até então, poderia prever onde seria o próximo ataque alienígena. A partir daí, Rydra sai por conta própria em busca de uma tripulação, piloto, navegadores, etc., que farão parte da expedição. Ela parece conhecer todas as pessoas-chave, bem como saber como avaliar as habilidades necessárias. Lembram que eu disse que ela era incrível? Pois é, incrível, no sentido de ser difícil de acreditar em alguém com todas as qualidades apresentadas. Em literatura, ela seria uma Mary Sue, uma personagem perfeita demais, que é talentosa em tudo, chata por sua falta de defeitos, que é como uma projeção dos desejos do autor. A partir daí, boa parte do livro segue com a viagem e as dificuldades encontradas. A linguagem é meio que deixada de lado e a tripulação, boa parte composta por crianças, é descrita mais em jantares sofisticados do que em suas funções. Somente no final do livro, quando algumas pontas soltas são resolvidas, é que vamos entendendo melhor qual seria a função da linguagem na guerra entre humanos e alienígenas. Sinceramente, eu achei o livro mediano e fiquei com a sensação de que uma boa ideia foi desperdiçada. Por isso, por conta desse gosto amargo que ficou de Babel 17, eu pensei em falar um pouco mais de outras leituras de ficção científica que fiz há um tempo, que também abordava o uso da linguagem. Em Snow Crash, traduzido como Nevasca, de Neal Stephenson, a história se passa em um futuro próximo, onde pessoas dividem o seu tempo no mundo físico e no mundo virtual. Essa obra é considerada um dos melhores livros de ficção científica, o que por si só já me motivou a lê-lo. Este livro também é conhecido por ter cunhado o termo metaverso. Logo no início,
nos deparamos com um vírus capaz de afetar tanto avatares online quanto o cérebro dos usuários. Como? Aqui um spoiler, através da linguagem. Mas, ao meu ver, essa boa ideia foi bem diluída no meio de um mar de outras ideias não tão boas. Um dos personagens principais é Hero Protagonist, que é ao mesmo tempo um entregador de pizzas, o melhor hacker do mundo, um samurai e organiza shows musicais alternativos nas horas vagas. Outro personagem incrível, ou melhor, outra Mary Sue, que para além do autor, eventualmente pode ser uma projeção dos desejos dos próprios leitores, o que talvez explique o sucesso do livro. Como levar a sério um personagem cujo nome seria algo como protagonista herói? Parece uma sátira, mas mesmo para isto faltaria um tanto de humor na história. A trama segue alternativamente pelo metaverso e através dos Estados Unidos decadente, dominado por gangues e pela máfia. Seja pelo excesso de indulgência à cultura pop californiana ou pelas sequências um tanto aleatórias, algo não funcionou para mim nessa história. Uma pena. Eu gostaria mesmo que a ideia de uma linguagem capaz de controlar a mente fosse melhor explorada no livro. Então, vamos para mais um livro para tirar esse gosto amargo da leitura. Enfim, para não ficar apenas reclamando das leituras que não funcionaram tanto para mim, eu lembrei de uma ótima, História da Sua Vida, que é um conto excelente que aparece no livro homônimo de Ted Chiang. Nela, uma linguista é escolhida por militares para comunicar-se com os alienígenas. A linguagem em si mostra-se como o maior legado deles para nós, e através dela seria possível até mesmo deslocar-se no tempo. A ideia é que, para descrever algo, já se sabe a priori o ponto de partida e de chegada, como se soubéssemos fatos futuros a partir do presente. Adotando essa ideia na narrativa, ela parece ser inicialmente um pouco confusa, mas esse efeito é justamente parte dos atrativos da história. Assim como outros contos do autor, este também tem como tema central o livre-arbítrio das pessoas. Vocês já viram o filme A Chegada, de 2016? Se não, eu recomendo! Esse filme é uma adaptação do conto, que ficou ótimo, e captura as principais ideias da história. Finalizando, foi uma ótima leitura, e eu recomendo muito ler este e outros contos do autor. Ufa! Estas foram 3 histórias onde eu vi que a linguagem desempenha um papel fundamental. Apesar de ser muito curto, História da Sua Vida foi o que eu mais gostei. Às vezes acontece isso em contos. Eles têm que ser direto ao ponto, sem excessos. E quando o autor acerta a mão, torna-se uma ótima experiência. E vocês, conhecem outras histórias onde a linguagem é importante? Se tiverem alguma recomendação, eu gostaria muito de saber. Nos vemos no próximo vídeo. Até!